dois, três, e vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre as cabines de segurança biológica que merecem, como equipamento de proteção coletiva, merecem ter um capítulo discutido bem à parte. Porque este equipamento é um dos mais importantes que vão conferir a proteção adequada contra os riscos biológicos. Então, um erro na escolha desse equipamento pode colocar por água abaixo todo o planejamento que se tem para a contenção primária de um risco biológico. Então vamos lá falar sobre esses importantes EPCs que a gente já viu. Bom, só para lembrar o que é uma barreira de contenção biológica, né? Que nada mais é do que a contenção definida para descrever os procedimentos de biossegurança que são utilizados para manipulação dos agentes biológicos em laboratórios, de acordo com a sua classificação de risco, que é um assunto que a gente vai ver na próxima unidade. Tá? Isso vai incluir barreiras físicas, barreiras biológicas, a imunização dos profissionais daquele laboratório, além da seleção dos agentes biológicos e hospedeiros. Bom? E hoje a gente vai focar exatamente sobre essas barreiras físicas que são constantes, tá? Lembrando também que essa contenção ela pode ser alcançada por meio dos métodos, dos equipamentos, do treinamento e das instalações de infraestrutura, tá? Que vão visar proteger esses trabalhadores do laboratório, o meio ambiente e o público dos agentes de riscos que são manipulados ou estocados nesse laboratório. Todo esse conjunto de coisas que eu acabei de falar fazem parte das barreiras de contenção primária, que são aquelas que primeiro colocam, esse é o primeiro obstáculo do risco biológico ao trabalhador, e barreiras de contenção secundária, que são aquelas são aquelas barreiras que aparecem a posteriori, como, por exemplo, a infraestrutura do laboratório e as boas práticas laboratoriais, ou seja, o comportamento que as pessoas têm realizando seus trabalhos dentro do laboratório que constituem essas barreiras de contenção secundária. E como eu havia falado para vocês, a cabine de segurança biológica, ela é uma barreira física. E a gente vai entender um pouquinho melhor como é que ela funciona a partir de então. Bom, de uma maneira muito direta, uma cabine de segurança biológica é um equipamento de proteção coletiva que vai fornecer um espaço para que você tenha na sua bancada, né, seja cercado de barreiras para fazer a separação primeira entre o agente gerador do risco e aquilo que se quer se proteger, que no caso é a gente, o trabalhador, tá, do laboratório. Principalmente quando você tem riscos biológicos provenientes de aerossóis, tá? E o que são esses aerossóis? A gente vai ver já já para vocês entenderem um pouco melhor. Então, o trabalhador, ele precisa dessa barreira física para ficar, então, seguro quando você tem a presença desses riscos biológicos que podem ser dispersados por aerossóis. Mas, afinal de contas, aerossóis é o quê? Tá? Aerossóis são partículas líquidas ou sólidas que vão se dispersar no ar e podem propagar agentes de risco. Vocês com certeza já devem ter visto uma foto de um espirro, como colocado aqui nessa imagem, e aí você tem aquela névoa de saliva que pode carregar micro-organismos. Tá? Isso, alguns procedimentos laboratoriais, como centrifugação, quanto vortexização, que o vórtex é um equipamento em que ele agita tubos. Se o tubo, por exemplo, não estiver bem fechado, no momento da agitação, você pode fazer com que aquilo de líquido, tá, que está presente naquele tubo que você está agitando, ele se disperse no ar, na forma de aerossóis, tá bom? Caso isso aconteça, caso você precise fazer isso dentro do laboratório, o recomendado é que você o faça dentro de uma cabine de segurança biológica, obviamente adequada àquele risco biológico que você está manipulando, certo? Bom, esses aerossóis, pessoal, podem ser de diversos tamanhos, tá? Existem aerossóis que são visíveis a olho nu e existem aerossóis que são muito, mas muito pequenos, cuja massa e o tamanho promovem com que eles fiquem muito tempo no ar, tá? Então, aerossóis com até 25 micrômetros de diâmetro são invisíveis ao olho nu. Os maiores de 10 micrômetros de diâmetro caem rapidamente por gravidade. Entre 1 e 10 micrômetros só caem se o ar do ambiente ficar em repouso. E entre 1
desculpa, entre 0,1 micrômetro e 1 micrômetro, ficam em suspensão no ar permanentemente. Para vocês terem uma ideia, aí está ilustrado a foto de um espirro. Notem que vocês podem verificar nessa foto, né, gotículas maiores e gotículas menores, como se fossem vapores, né? Se nós tivéssemos como fazer o turbilhonamento do ar com essa pessoa respirando, vocês iriam perceber que alguma dessas gotículas, as maiores principalmente, cairiam muito mais rápido do que aquelas que são de menores, essas que parecem nessa fumacinha aí. Então vocês iam ver elas se dispersando no meio do ambiente, e provavelmente ficando suspensas no ar por muito tempo, tá? Dentre outras coisas, é por isso que naquela época da pandemia, a gente pedia uma higiene na hora do espirro. Quando você faz o espirro, quando você tem a vontade de espirrar ou tossir, ou você leva a mão na boca, ou, se por acaso não quiser levar a mão na boca, você pode levar o braço à boca para poder, então, minimizar a dispersão dessas aerossóis que podem ser potencialmente contagiosos. Bom, o que é interessante é que, dependendo do tamanho desse aerossol, ele pode ficar alojado em determinada parte do trato respiratório humano, tá? Que é que faz a filtração dessas partículas que penetram no nariz através, estão no ar e acabam penetrando no nosso corpo através do nariz. Então, essas partículas maiores de 10 micrômetros, elas ficam aqui alojadas normalmente no nariz ou na garganta. Já as partículas entre 5 e 10 micrômetros se depositam na traqueia e nos brônquios e podem ser expulsas com muco, tá? Já as partículas menores do que 5 micrômetros, elas podem chegar aos alvéolos pulmonares. E aí, se essas partículas estiverem conduzindo agentes patógenos, nós poderemos ter um problema significativo para esse paciente. Bom, então vamos lá falar propriamente dita sobre a cabine de segurança biológica, que ela serve para proteger o organismo humano contra os micro-organismos que estão dispersos no ar. Essas cabines de segurança biológicas, elas vão utilizar três tipos de barreiras principais. Primeira é a barreira física, como já falado anteriormente. Segunda é o fluxo de ar. E a terceira é o filtro de ar de alta eficiência. Bom, essa barreira física nada mais é, tá, do que como ela é composta, como ela é construída, tá, de maneira que ela forme uma mesa e paredes sólidas com junções estanques, tá, com o visor transparente, onde você consegue manusear o que apresenta um risco biológico dentro dela, sem necessariamente ter muitas trocas de ar, tá, com o ambiente externo à cabine, tá bom? Isso aqui, esse visor vai então facilitar o manuseio e a manipulação do que está no seu interior, conferindo essa barreira física propriamente dita. Além disso, nós temos associado a isso um fluxo de ar, que é direcionado nessa cabine, que vai utilizar um exaustor, um ventilador, onde ele vai criar um fluxo de ar direcional, fazendo como uma espécie de cortina de ar, semelhantes àqueles ambientes que são refrigerados, como lojas, farmácias, e que precisam manter a porta aberta, mas que o ar-condicionado está ligado dentro. Então, normalmente, quando você entra nesses estabelecimentos, você sente uma cortina de ar logo na entrada, né, justamente para evitar que haja trocas significativas do ar de dentro da loja, do estabelecimento, para fora do estabelecimento, na rua, na calçada, enfim. Tá? Quando você cria esse fluxo de ar, os ambientes passam a ser protegidos. Tá? O risco fica contido ali dentro, impedindo que os aerossóis passem de um ambiente para outro. No caso, a gente quer conter o risco dentro da cabine de segurança biológica. Tá bom? Isso significa dizer que a gente não quer que aquele risco saia de fora, para fora da cabine, certo? E quando eu tenho, o ideal é que você tenha esse fluxo de ar de maneira unidirecional. Por isso que é importante quando você vai trabalhar com uma cabine de segurança biológica que ela esteja limpa. Limpa, eu estou falando assim, com menos equipamentos possíveis aqui dentro, porque quanto mais coisas estiverem aqui dentro no momento que vocês estão manuseando, você perturba o fluxo de ar, deixando ele turbulento, e aí fica muito mais difícil de conter o risco aqui dentro, tá? Como o fluxo está
tá bagunçado, tá com turbilhão de ar aí dentro, pode ser, então, que esse ar consiga escapar pela abertura e acabar levando contaminantes microbiológicos para outras partes do laboratório que não deveriam estar. Além disso, essas cabines de segurança biológica são equipadas com filtros de ar de alta eficiência, de dois tipos principalmente: o EPA e o UPA. Dependendo do tipo de cabine, você pode ter associação desses dois filtros ou de apenas um deles, o EPA normalmente, tá? E aí o que acontece? Que todo o ar que é circulado no interior dessa cabine só pode sair dessa cabine, tá? Depois que ele é filtrado nesses filtros de alta eficiência, de forma que não vão apresentar risco de contaminação ao ambiente externo, tá bom? Então todo aquele ar que está ali dentro, quando ele for expulso da cabine, ele precisa passar por esses filtros para garantir que nenhum micro-organismo consiga sair desse confinamento, garantindo assim a biossegurança de uma maneira efetiva e eficaz. Bom, e qual é a diferença de um para o outro? Primeiro que o filtro EPA, ele é uma sigla que vem de High Efficient Particulate Air Filter, tá? E nada mais é do que um filtro de ar de alta eficiência, tá bom? Ele vai reter partículas de 0,3 micrômetros com muita eficiência e vai reter cerca de 99,97% dessas partículas nesse filtro. Já o filtro UPA, que é o Ultra Low Particulate Air Filter, ele já aumenta em muito essa eficiência, tá? Então ele vai aumentar essa eficiência para 99,9999% das partículas de até 0,12 micrômetros, o que é uma coisa muito, mas muito significativa. E, obviamente, como eu tenho um filtro com essa eficiência, cabines que são equipadas com esse filtro provavelmente terão um valor menos acessível, certo? Bom, eu tenho aqui para mostrar para vocês dois filtros EPA, a macroscopia dele, né? Como é que ele é feito, como é que é a inspeção visual dele. Aqui, onde está o cursor. E aqui uma microscopia desse filtro, tá bom? Onde você pode ver como é que é a malha dele aqui, como é que ela se entrelaça para poder fazer a segurança adequada a filtragem adequada desse material, tá? Notem que à medida que isso vai sendo utilizado, esse filtro vai acabar sujando. E aí ele fica, né, com aspecto macroscópico desse jeito, aspecto a olho nu desse jeito, e o microscópico desse jeito aqui, que eu estou mostrando para vocês onde está o cursor, tá? Esses filtros, por conta da sua propriedade, né, pela maneira como eles são montados, quando eles estão lotados de sujeira aqui, eles não perdem a sua capacidade de filtrar. Eles conseguem, inclusive, melhorar um pouco, uma vez que você tem a atração eletrostática dessas partículas, umas mais fortes, para poder capturar, tá bom? É claro que esse filtro precisa ser trocado de tempos em tempos, existe uma espécie de saturação, sim, mas o fato de isso deve ser visto de acordo com o fabricante e qual é o tempo que você tem para fazer a troca, né, quando for fazer as manutenções, tanto corretivas quanto preventivas nas cabines de segurança biológicas, que precisam dessas duas manutenções, tá? Corretivas e preventivas. E se tiver na época de trocar no filtro, seja ele UPA ou EPA, é necessário fazer a troca. Bom, uma coisa interessante é que a cabine de segurança biológica são classificadas e constituídas segundo uma norma técnica americana, chamada NSF ANSI 49. E ele serve como base para a maioria das normas internacionais. Isso equivale mais ou menos a gente aqui àquelas normas ABNT que a gente já discutiu no início da disciplina. Essa norma de construção das cabines de segurança biológica, elas têm relação com a sua classificação, onde elas devem ser aplicadas, como elas devem ser construídas, quais os testes que devem ser feitos para certificar essa cabine, para saber se ela está funcionando adequadamente para aquele risco, aquele tipo de risco
ou aquele nível de risco pela qual ela foi desenvolvida, e também a maneira deve ser feita a desinfecção correta das cabines de segurança biológicas, tá? Uma outra norma bastante utilizada como referência no Brasil é a norma europeia também, que é a EN 12469. O Brasil, até esse momento, não possui uma norma própria. Não se tem uma ABNT para elas ainda. Tá? Então, é interessante que você tenha algum tipo de conhecimento sobre essas normas, procure alguma coisa para que você saiba se de fato aquela norma, ou melhor dizendo, se de fato aquela cabine está de acordo com o risco que você vai enfrentar, o risco biológico que você vai enfrentar no seu laboratório. Bom, então é aqui que se consulta de fato as normas técnicas da cabine que é comprada por você. Bom, uma outra norma também interessante, tá, que é levada em consideração quando se faz a aquisição de uma cabine de segurança biológica é a norma ISO 14.640 de 2015, que estabelece uma classificação dos ambientes em função do número de partículas por metro quadrado de ar amostrado. Então, se coleta o ar, tá? E de acordo com a quantidade de partículas que tem, essa norma ISO vai classificar essa quantidade de partículas por metro quadrado. Essa norma ISO vai classificar e vai dar uma qualidade, vai dar um score a esse ar, tá? E essa norma ISO, ela vai de ISO 1, que é o ar mais limpo, até o ISO 9, que é o ar menos limpo. E nessa classificação com os critérios das partículas, você utiliza aí partículas até de 0,1 micrômetro até 5 micrômetros. Para vocês terem uma ideia, um filtro EPA, o filtro EPA que normalmente é utilizado nesses equipamentos de proteção coletiva, as cabines de segurança biológicas, tá? Eles deixam o ar dentro da cabine, né? Ou melhor dizendo, o ar que é filtrado da cabine com ISO 5 ou menor, o que é considerado um ar suficientemente limpo para ser respirado com segurança, tá? Então isso é uma coisa muito importante que deve ser observado também. Bom? Bom, outra coisa também que a gente precisa observar é que essas cabines são classificadas de acordo com o seu uso, o que significa dizer que a gente vai escalar o nível de biossegurança de acordo com o risco biológico que vai ser manipulado. E para isso, a gente vai escolher uma cabine adequada. Didaticamente, essa classificação se dá em cabines de classe 1, que protegem o operador e o ambiente, mas não protegem os produtos manipulados dentro dela. Ou seja, os produtos que estão manipulados dentro da cabine podem ser contaminados, por exemplo, com o ar de fora da cabine que entra lá. E aí você faz. Imagine a seguinte situação para ilustrar melhor. Você está fazendo meio de cultura dentro da cabine, só que a cabine não garante que não haja uma troca de ar muito grande entre o meio a área externa do laboratório, ou melhor dizendo, a área do laboratório e a parte interna da cabine. Como ela não permite, se eu tiver muitos contaminantes dentro do ar no laboratório, esses contaminantes podem entrar na cabine de segurança biológica e acabar contaminando aquele meio de cultura que eu estou fazendo para fazer semeadura e, de repente, crescerem bactérias que não têm a ver com aquelas que estou investigando, e sim são contaminantes do ar, tá? Por isso que a gente fala. Cabine de segurança biológica de classe 1 protege o operador e o ambiente, no entanto, não protege os produtos manipulados dentro da cabine. Cabine de classe 2, tá? Ela restringe a saída dos contaminantes e a contaminação dos produtos manuseados dentro dela, o que é uma coisa interessante, tá? E que faz com que você tenha um nível maior de biossegurança e de contenção desses riscos dentro da cabine. E a cabine de segurança de classe 3, a cabine de segurança biológica de classe 3, ela oferece a proteção total, quase total, melhor dizendo, ao operador, ao ambiente e aos produtos manipulados dentro dela. Então, de maneira ilustrativa, nós temos aí a representação nessas figuras abaixo da cabine de segurança biológica de classe 1, da Nuari, da cabine de segurança biológica de classe 2, da Biobas, e da cabine de segurança biológica de classe 3, da LAN Systems, tá? A gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre cada uma delas. Cabine de segurança biológica de classe 1.
tá? É esse o desenho, normalmente a representação esquemática, e essas cabines, de uma maneira geral, elas têm o mesmo planta industrial, vou falar assim, elas têm o mesmo formato, elas têm o mesmo desenho, tá? O que que vai mudar? Como é que a dinâmica do ar dentro delas, que funciona, tá? E a quantidade de ar que é recirculado entre o ambiente do laboratório e a cabine, tá bom? Então, cabine de segurança biológica de classe 1, ele oferece proteção ao usuário e ao ambiente, porque ele vai ao ambiente que vai aspirando o ar através de um filtro EPA antes de ser exaurido para fora da cabine. Esse tipo de cabine de segurança biológica é adequada para trabalho com agentes de risco biológico de classe 1 e de classe 2 apenas, tá? E é uma cabine que é muito utilizada em laboratórios clínicos, em laboratórios de análises clínicas que tem a parte de microbiologia instalada. Já a cabine de segurança biológica de classe 2, tá? Ela fornece tanto proteção pessoal quanto proteção ambiental, mas também oferecem proteção ao produto. E essas cabines de segurança biológica de classe 2, dependendo da maneira como é construída, elas podem ser subdivididas ainda entre cabine de segurança biológica do tipo A1, cabine de segurança biológica do tipo A2 e cabine de segurança biológica do tipo B2, tá? Que são as comumente encontradas aqui no Brasil. Alguns outros autores ainda subdividem essas cabines de segurança biológicas em B1 e B3, tá? Então é só para vocês terem ciência sobre essas informações. Como eu falei anteriormente, a principal diferença entre os tipos são as percentagens de ar exaurido e que é circulado dentro da cabine. Notem que é sempre aqui uma maneira de recirculação desse ar, tá? E, obviamente, levando em consideração o tipo de exaustão. Algumas cabines podem circular o ar dentro da zona de contenção, enquanto outros devem exaurir o ar diretamente na atmosfera por meio de dutos externos dedicados, ou seja, dutos que saem daqui da cabine e fazem com que o ar saia para fora do ambiente do laboratório e não recircule dentro do laboratório. Isso conferindo, obviamente, maior proteção aos indivíduos que trabalham nesses espaços. Então vamos falar de cada uma delas, tá bom? Que essas características são importantes para que a gente conheça, para que no momento em que a gente vai negociar uma cabine de segurança biológica, ela seja, nos proteja adequadamente e nos faça pagar um preço justo por ela, tá bom? Então, uma cabine de segurança biológica de classe 2, do tipo A1, oferecem proteção ao operador, ou seja, para quem está aqui do lado de fora trabalhando dessa cabine, tá bom? Deixa eu tentar desenhar então aqui. Então, o carinha que está aqui, ó, tá? Vai ser protegido nessa cabine, obviamente. Aqui é onde ele senta, tá bom? Da banqueta do laboratório. Imagine isso. E essa cabine, então, ela é adequada para trabalhos com riscos de com micro-organismos de classes de risco biológico moderado, que são classificados em classes de risco 1 e 2. Na verdade, 1 não apresenta risco à saúde humana, só apenas o 2, tá? Ela opera com 70% do ar recirculado dentro do laboratório e apenas 30% é exaurido, tá? No entanto, esse que é exaurido, ele é exaurido para o ambiente interno do laboratório. E a velocidade do ar com que esse ar desce aqui, tá? É de cerca de 75 pés por minuto, o que dá, convertendo, aproximadamente 0,38 quilômetros por hora. Ou seja, não é nem 1 quilômetro por hora a velocidade desse ar. E por conta dessa quantidade de ar que é recirculado dentro do laboratório, essa cabine de segurança biológica não deve ser usada com produtos tóxicos ou voláteis, tá bom, pessoal? Justamente porque enquanto você pode achar que está protegido, mas na verdade não estará por conta desse nível de recirculação de ar. Beleza? Bom, a título, deixa eu apagar aqui. A título de curiosidade, esses preços foram tomados por mim,
tá? Uma cabine de segurança biológica de classe 2 do tipo A1 tem diferentes preços, de acordo com o seu modelo, tá? Que variam aqui dessa primeira, desde R$ 14.500, lembrando que essa tomada de preço foi feita em agosto do ano passado. Essa cabine de segurança biológica aqui, de classe 2 A1, é cerca de R$ 17.000. E se eu como eu coloquei o meu endereço aqui para entregar na porta da minha casa, ainda tem um frete de R$ 1.400. E a cabine de segurança biológica de classe 2 do tipo A1, dessa marca, que parece ser um pouco mais robusta, tá? Tem aí aumentando significativamente o preço para cerca de 63 mil, aproximadamente R$ 63.000. Por isso que é importante a gente conhecer o produto e qual a sua aplicação, para que a gente consiga escolher com segurança o produto que vai aliar a proteção adequada com o preço que a gente possa pagar por ele, tá bom? Já uma, desculpem, já uma cabine de segurança biológica de classe 2 do tipo A2 protege o operador e a área de trabalho, mas possui um sistema para eliminar o ar para fora do laboratório, tá? Que é esse duto aqui que vocês estão vendo. O, o que opera? Tá operando com 70% do ar recirculado e 30% do ar exaurido, porém, nesse caso, para o ambiente externo do laboratório, através desses dutos. Como esse ar é exaurido para fora do laboratório, isso aqui já me garante alguma segurança para trabalhar com quantidades pequenas de materiais muito voláteis e vapores que apresentem alguma toxicidade, tá bom? Mas uma quantidade pequena, tá? Isso aqui, inclusive, o fato de se expulsar esse ar para fora do laboratório já faz, por exemplo, com que aumente a quantidade de micro-organismos que eu possa manusear dentro dessa cabine de segurança biológica. Então, aqui eu já posso manusear micro-organismos de classe de risco 1, de classe de risco 2 e de classe de risco 3. Outra coisa também da engenharia dessa cabine de segurança biológica que me permite fazer isso, me deixar mais bioseguro, é a velocidade desse tiro de ar que é maior. Que esse tiro frontal de ar aqui nessa cabine é de cerca de 100 pés por minuto, ou seja, que dá mais de 1,8 quilômetros por hora, ou seja, já são 2 quilômetros por hora de velocidade do tiro de ar, que já faz uma cortina um pouco mais impenetrável aquele risco, que o risco saia do laboratório, desculpa, que o risco saia de dentro da cabine e consiga acessar o lado de fora da cabine, contaminando pessoas no laboratório. De maneira semelhante àquilo que eu mostrei anteriormente, nessa consulta de preços, vocês podem ver aqui a variedade de preços que essa cabine de segurança biológica de classe 2 A2 é, tem, né, no mercado aí, e que é significativo para que a gente também faça a escolha adequada. Na minha consulta de preços feita em agosto de 2024, essas cabines variavam desde 17 mil reais, vou colocar assim, até 68 mil reais, na marca mais robusta da Kibis. Já a cabine de segurança biológica de classe 2, B2, tá? Ela é projetada para manipulação de riscos biológicos mais perigosos, ou seja, ela é a cabine que deve ser adquirida se o seu laboratório trabalhar com micro-organismos de classe de risco 3, tá bom? Ou em uma rotina muito grande de micro-organismos de classe de risco 2, tá? Bem como, por conta da sua engenharia, tá? Já é permitido que nessas cabines você possa trabalhar com substâncias químicas voláteis numa quantidade maior, como, por exemplo, quimioterápicos, o farmacêutico hospitalar responsável para fazer a aplicação de quimioterápicos dentro do laboratório, dentro, melhor dizendo, do hospital, ele prepara esses medicamentos dentro dessa cabine, assim como materiais que tenham algum traço de radioatividade, ou seja, radioisótopos, porque elas fornecem uma proteção eficiente tanto para o operador quanto para o ambiente, minimizando o risco de exposição a esses agentes perigosos. Uma outra coisa também que aumenta essa proteção é que o ar é totalmente exaurido para fora do laboratório, não havendo nenhum tipo de recirculação de ar, tá? E
a velocidade desse ar acaba sendo a mesma da cabine anterior, cerca de 100 pés por minuto, o que dá aproximadamente 2 quilômetros por hora, mas que confere uma proteção ainda maior por conta dessa propriedade que essa cabine tem de levar o ar para fora do ambiente laboratorial. Lembrando que esse ar que é levado para fora do ambiente laboratorial é filtrado por filtros EPA ou filtros UPA, tá bom? Daí a segurança desse equipamento. Como vocês podem ver, essas cabines aqui, por conta da proteção que elas oferecem, tá? Elas já oferecem preços mais significativos em relação aos demais que a gente viu, tá? Cabine de segurança biológica, dessa mais tipo de classe 2, B2, começa a partir de R$ 22.400. Já é uma cabine com alguma robustez já aumenta aqui para R$ 30.000. E a cabine de segurança biológica mais robusta, da marca apresentada anteriormente, já vai aí para quase R$ 120.000, tá? Por isso que a gente precisa conhecer a propriedade desses equipamentos para pagar um preço justo, de acordo com a proteção que a gente quer dentro do laboratório. Beleza? E essa é uma das discussões que a gente precisa fazer aqui. E de uma maneira de a gente apresentar isso é justamente apresentando essa aula e instigando vocês a conhecerem as propriedades dos equipamentos para fazerem compras assertivas quando vocês forem auxiliar a montar um laboratório ou montar um laboratório de vocês. Bom, já a cabine de segurança biológica de classe 3, ela oferece, vocês podem ver que a construção dela já é uma construção diferenciada, tá? Ela oferece o mais alto nível de segurança ao operador, ao produto e ao meio ambiente. Porque os aerossóis infecciosos ou que têm risco biológico são contidos dentro dela, tá? E elas são adequadas para trabalhos com agentes microbiológicos atribuídos a nível de segurança elevado, que são micro-organismos de maior nível de biossegurança, que são de nível de biossegurança 4, ou melhor dizendo, de risco biológico 4. Tá? Essa cabine é totalmente fechada, como vocês podem ver aqui. Ela tem uma ventilação própria, constituída em aço inox, e a prova de escape de ar e opera com pressão negativa. O que significa isso? Que se por acaso eu tivesse uma rachadura ou um furo nessas luvas, tá? O ar de fora seria sugado para dentro da cabine, evitando então que as partículas que estivessem aqui contaminantes circulando nesse ambiente da cabine, do ambiente de dentro, saíssem dela para contaminar o laboratório. Tá certo? E nessa cabine, o trabalho é feito com luvas de borracha presas à cabine para aumentar ainda mais a segurança do operador dela. Tá certo? Toda a introdução e retirada de materiais é feita por meio de autoclave de porta dupla, como vocês podem ver aqui do lado nessa ilustração. Tá certo? E aí, normalmente, se faz aqui a imersão do que precisa ser esterilizado ou desinfetado em soluções desinfetantes, tá? Essas cabines podem ser tão grandes, tá, que podem conter dentro delas ainda refrigeradores, incubadora, freezer, centrífuga, banho-maria, microscópio, tá? Só que elas não podem conter, em hipótese nenhuma, gás, né? E os dejetos, porque ela é hermeticamente fechada, e se você tiver um vazamento de gás, pode ser que ela exploda. E se ela explodir, se ela partir, enfim, se ela for danificada, aquele material pode sair do confinamento de dentro da cabine de segurança biológica e acabar causando problemas dentro do laboratório e no ambiente externo ao laboratório. Tá? Os dejetos líquidos são recolhidos em um depósito, depois são descontaminados e para serem jogados no sistema de esgoto. Tá? Existe todo E essa cabine, pessoal, não é tão fácil assim de comprar, tá bom? Primeiro por conta do preço. Esse preço aqui, tá? Essa cabine mais simples aqui, cabine de segurança biológica, eu consegui esse orçamento, tá? E na época, isso foi na época da pandemia, 2020, que eu fiz essa cotação, me ofereceram essa cabine por R$ 170.000. Uma cabine de segurança biológica dessa, de classe 3, não é para ser utilizada em um laboratório de análises clínicas com rotina normal. Isso aqui é para centro de pesquisa. Então não faz sentido você querer ostentar e dizer que no seu laboratório tem uma cabine de R$ 170.000,
E detalhe, esse preço está muito mais superior agora, com certeza. Então, daí a necessidade de a gente conhecer para poder fazer. E outra, tá? Por conta do potencial de proteção dessa cabine de segurança biológica, essa cabine de segurança biológica pode ser utilizada para manusear micro-organismos conhecidamente utilizados para fazer armas biológicas, tá? E eu vou dar um exemplo, e as empresas têm uma preocupação com isso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Quando eu fui fazer uma cotação dessa cabine de segurança biológica que está aparecendo para vocês aqui do lado, tá? Que eu apresentei normalmente, eu fiz a solicitação do preço do orçamento para a empresa, que é uma empresa russa, a Lam Systems, e ela falou o seguinte: olha, eu não posso oferecer, caro professor Fábio, eu não posso oferecer isso para você. É interessante que a seu instituto, que a sua empresa, que o seu centro de pesquisa entre em contato com a gente para dizer para que você vai utilizar, tá? Daí a preocupação, dentre outras coisas, com a biosseguridade, que a gente já explicou em aulas anteriores, dessa empresa e não me liberou o preço. Eu achei isso sensacional, essa preocupação, tá bom? Para quem quiser ler um pouquinho, tá aí, um pouco mais de detalhes, você pode parar o vídeo para tentar entender, então, o que que eles estavam me pedindo, tá certo? Bom, uma das coisas que a gente deve levar em consideração quando adquire uma cabine de segurança biológica é que essa instalação da cabine deve obedecer alguns requisitos, tá? Primeiro, se eu tenho recirculação, dependendo do tipo de cabine que eu tenho, se eu tenho recirculação de ar, essa cabine de segurança biológica deve ser situada longe de áreas de passagem de quaisquer elementos ou de qualquer pessoa, porque você vai perturbar a estabilidade do fluxo de ar da cabine. Então, não pode ser perto de janela, não pode ser perto de porta, não pode ser perto de divisória, não pode ser no lugar onde muita gente passa, porque o próprio deslocamento das pessoas vai perturbar aquele ar, tá? E isso pode afetar o desempenho da cabine, em conter aquele risco biológico dentro dela. Além disso, no caso de cabine de segurança biológica de bancada, aquelas que vocês viram nas fotos que eu coloquei, que o indivíduo compra e coloca, não tem um pezinho nela, tá? É necessário que você tenha uma estrutura que aguente essa cabine, porque essa cabine pode pesar até 200 quilos, dependendo do modelo, tá certo? E você, obviamente, tem que ter uma estrutura reforçada para não danificar o equipamento, caso a superfície onde você vai colocar esse material, esse equipamento, ela ceda, ela quebre, tá? Além disso, esse material, você tem que saber se no seu laboratório você tem um espaço grande o suficiente para acomodar essas cabines, porque são normalmente equipamentos que ocupam um espaço significativo, tá bom? E no caso da cabines, daqueles que tem um ar, que o ar precisa ser retirado das instalações do laboratório, vai ser para fora do ambiente do laboratório, né? A gente tem que certificar que é possível ligar essa cabine ao sistema de exaustão do edifício, tá? E aí eu tenho um caso emblemático disso aqui que aconteceu no laboratório que eu fazia iniciação científica e mestrado depois, lá na Universidade Federal do Pará. Em um determinado momento lá, nós tivemos a seguinte situação: o MEC comprou umas cabines de segurança biológica e saiu distribuindo na universidade, tá? Estou simplificando a história assim, não foi exatamente assim, mas para vocês entenderem. E para a gente chegou uma cabine de segurança biológica de classe 2, do tipo B2, com esse sistema de exaustão. Só que o nosso laboratório era no térreo. E o Instituto de Ciências Biológicas, na época assim chamado, lá da Universidade Federal do Pará, onde eu estudei, ele tinha 3 andares. Para que essa cabine fosse instalada, eu precisaria, eu não, né? A minha professora da época precisaria colocar essa cabine lá em uma sala específica do laboratório, que fosse próximo a uma parede que dá para fora do laboratório, dá para fora do prédio, e aí puxar um duto de exaustão que tinha que seguir por 3 andares. Primeiro, a construção desse duto de instalação para passar do prédio acima dos andares dele, dos 3 andares, ficava mais caro do que
a própria compra da cabine. Moral da história, essa cabine ficou lá encostada há um tempão. Eu não utilizei essa cabine de segurança biológica e depois eu fiquei sabendo que para não ficar lá, essa cabine foi cedida, foi dada a outro laboratório que ficava no terceiro andar, que aí você conseguia fazer uma instalação mais barata desse material. Daí o porquê, o planejamento, o conhecimento das características das cabines, mas o seu planejamento de aquisição é essencial para que você faça o gerenciamento desse risco de maneira adequada e também o gerenciamento dos recursos utilizados no laboratório. Beleza? Espero que fique esse exemplo para que vocês entendam a importância e o porquê que a gente está discutindo detalhadamente as características desse equipamento de proteção coletiva. Beleza? Bom, aqui está uma planta que demonstra, né, aonde seriam as localizações mais ideais para você fazer dentro de um laboratório a instalação de uma cabine de segurança biológica, né? Então, se vocês pegarem aqui uma planta à direita, desculpa, à esquerda, tá? Vocês têm a marcação aqui, onde tem o trabalhador. Notem que estão sempre longe dentro, de ambientes onde você tem circulação ou, tá? Longe relativamente longe, né? De locais onde você pode ter um turbilhonamento de ar, com abertura de portas e janelas. Aqui, no lado direito, nós temos a pior localização possível, porque está em locais onde você tem passagem de pessoas, e isso tudo pode levar a uma perturbação do ar aqui e acabar, se essas cabines de segurança biológicas trabalharem com recirculação de ar, pode acabar em que elas sejam, como é que eu posso dizer? Essa perturbação de ar vai acabar facilitando que o que deveria ser confinado aqui acabe saindo para o ambiente do laboratório, tá certo? Bom, e aqui, pessoal, eu apresento para vocês um guia de escolha de cabine de segurança biológica, né? Talvez esteja difícil de ver, mas eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, primeiro que deve ser levado em consideração é a escolha da minha cabine de segurança biológica, tá? Para manutenção, para manipulação de material de risco biológico, qual o nível de biossegurança do laboratório? Tá, se for N1, N2, nível de biossegurança 1, nível de biossegurança 2 ou nível de biossegurança 3, eu preciso saber se eu preciso proteger o material ou não preciso proteger o material, tá? Se eu não preciso proteger o material, porque não há risco químico, por exemplo, pode ser de classe 1 e de classe 2. No entanto, se tiver risco químico, eu preciso ter uma cabine que tenha uma coifa de exaustão para fora do ambiente, tá certo? E aí, as ideais são de classe 2, do tipo, no mínimo, A2. Se eu preciso proteger o material, eu preciso saber se há risco químico ou não, primeiramente, e posso escolher entre a classe 2 do tipo A1 ou de classe 2, e se há risco químico, eu preciso saber se é uma pequena quantidade, que aí uma cabine de segurança biológica de classe 2 do tipo A2 já resolve alguma coisa, desde que ela tenha essa coifa de exaustão para fora, ou uma cabine de segurança de classe 2 do tipo B3, desculpa, do tipo B2. Se eu tiver uma grande quantidade de trabalhar com quimioterápico e radioterápico, sempre vai ser a melhor escolha a cabine de segurança biológica de classe 2 do tipo B2, tá? Professor, o que que você está dizendo, então, que por esse esquema de escolha, do algoritmo de escolha da cabine de segurança biológica, é necessário sempre a gente escolher uma de classe de risco, uma de classe 2 do tipo B2, que teoricamente dá maior proteção. Posso utilizar com micro-organismos de classe de risco 3 e confere proteção química adequada, porque não tem exaustão de ar, não tem, melhor dizendo, não tem recirculação de ar dentro do laboratório, o 100% do ar é exaurido. É isso? Se você tiver condição para isso, sim, é interessante que você adquira essa cabine. Agora, se você não tem uma rotina muito grande dentro da microbiologia, se você não vai trabalhar com micro-organismos de classe de risco 3, tá certo? Você vai fazer culturas simples ou vai fazer assim pesquisas simples dentro da microbiologia, tá? Você pode baixar um pouco a sua exigência e comprar uma cabine de segurança biológica de classe 2, do tipo A2 ou A1, tá bom? Tomando
obviamente, aumentando principalmente as boas práticas laboratoriais, para que você aumente essa barreira secundária de contenção, para que você trabalhe ainda com melhor segurança. O ideal é aliar o seu planejamento do laboratório com a sua condição financeira ou com a condição financeira do ambiente onde você trabalha, para que você não tenha que escolher entre uma coisa e outra, tá certo? E se escolher, faça a escolha mais biosegura possível, tá? Esse é o conteúdo. Aqui nós terminamos o conteúdo da primeira avaliação da disciplina de biossegurança, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Esse material vai estar no SIGA A, esse vídeo vai estar no SIGA A, e a nossa prova será no dia 28 de abril de 2025, tá bom? Meu muito obrigado a todos, peço desculpa e a compreensão pelo fato de eu não ter conseguido dar a aula no dia de ontem para vocês, em função da minha participação na sessão solene lá no auditório. E a gente se encontra então no dia 28. Qualquer dúvida, procurem a monitora, me procurem pelos canais oficiais e estamos aqui para bem servi-los. Fiquem bem.